de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu nem sei da minha vida o que seria. Bendito seja, louvado o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Meus prezados irmãos, quando eu vejo e escuto cantar esse louvor, eu me lembro de como era a minha vida antes de conhecer Jesus há 30 anos atrás. E começo a fazer, meus amados irmãos, uma análise na minha vida. E quando eu me deparo com o capítulo 11 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, e no versículo 28, aonde diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E o 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu escuto cantar esse hino e me deparo com essa mensagem bíblica, eu fico pensando como que era a minha vida antes de eu conhecer a Jesus. Vivia com um jugo pesado e tremendo sobre meus ombros, de uma tal maneira que isso me fazia sofrer, não é? Isso fazia sofrer. Por quê? Porque antes de eu conhecer a Jesus, meu querido e meus amados irmãos, e todo quanto me ouve, eu andava segundo a carne. Eu andava fazendo o desejo da carne, como está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5,
e no versículo 19, e no versículo 20, e no versículo 21. Se você ler esses 3 versículos do capítulo 5 do livro de Gálatas, você vai observar que uma pessoa que não tem Jesus em sua vida, ele anda segundo a carne, ele anda segundo o desejo da carne. Quais são os desejos da carne? Nesse versículo e nesse capítulo fala, se você ler, quais são os desejos da carne. Era como eu andava há 30 anos atrás, não é? Mas depois que eu comecei a verificar as Escrituras Sagradas e me deparei com o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28, e me deparei com o capítulo 8 do Evangelho de João e do versículo 32, onde fala: conhecerei a verdade e ela vos libertará. Quando eu conheci essa verdade, meus amados, que é a palavra de Deus, que contém 66 livros, ilustre, completo de capítulos, completo de versículo, que nos chama a atenção e nos ensina como que nós poderemos andar segundo o Espírito, não é? E para que eu e para que você, para que nós andamos segundo o Espírito, temos que conhecer a verdade. Temos que conhecer a verdade. Se você lê a Bíblia, ela contém 66 livros, de Gênesis até o livro de Malaquias. Ele contém 39 livros ilustres, cheio de versículos, de capítulo, que nos ensina a andar segundo o Espírito, não é? Se você lê de Mateus até o livro de Apocalipse, que contém os 27 livros do Novo Testamento, ele também vai nos ensinar como que nós deveremos andar segundo o Espírito. Porque enquanto o homem, quanto a mulher, enquanto todo mundo não conhecesse a verdade que liberta, que está em João 8,32, ele não consegue andar segundo o Espírito. Ele só consegue andar segundo o desejo da carne. E o desejo da carne, nesse capítulo 5 do livro de Gálatas, e no versículo 19, 20 e 21, vai dizer para você quais são os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Se você ler no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 22 e no versículo 23, você vai descobrir quais são o desejo do Espírito. Desejo do Espírito. Porque ninguém consegue se libertar sem primeiro não conhecer essa verdade. Eu me lembro que antes de eu conhecer essa verdade, eu era uma pessoa que parecia que queria ser dono do mundo, dono da razão, Só eu queria ser o melhor, não é? Somente eu queria ser o melhor.
Mas quando eu começo a meditar a história de Cristo, quando eu começo a meditar por que Jesus veio a esse mundo, quando eu começo a pensar por que Jesus teve que sofrer, teve que morrer na cruz, para dar a mim a certeza da salvação. Aí, meu querido, aí, meu amado, eu me transformei em uma nova criatura. Se outrora eu chamava palavrão na minha ignorância, antes de conhecer Jesus, hoje já não posso mais chamar. Se antes, na minha ignorância, eu ignorava as pessoas, eu odiava a pessoa, eu maltratava a pessoa, eu abandonava a pessoa, eu falava mal das pessoas, hoje eu não posso fazer isto, porque eu andava segundo o desejo da carne. E o desejo da carne é isto aí, que eu mencionei. O homem quer ser melhor do que o outro, o homem não perdoa ninguém, o homem briga, o homem chama palavrão, o homem deseja mal ao seu próximo. Isso é o desejo da carne. Mas quando você conhece a Jesus, a sua vida é transformada através do sangue de Cristo na cruz. E ai de mim, se não fosse o sacrifício desse homem pendurado na cruz, como fala o hino. Ai de mim, se não fosse o seu precioso sangue derramado naquela cruz. Foi através, meu amado, meu querido ouvinte, foi através do sangue precioso de Jesus que derramou na cruz que eu fui transformado em uma nova criatura. Porque lá em Malaquias, no seu capítulo 3 e no seu versículo 18 está escrito: há de haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando eu leio lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lá está escrito: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo agora se fez novo. Eu, meus amados, eu, meus queridos ouvintes, sou nova criatura e você também pode se transformar em uma nova criatura também. Você pode se transformar em uma nova criatura. Porque no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 8 e 36, lá está escrito: se, pois, o Filho do Homem, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. Livre de quê, meu amado ouvinte? Livre de andar segundo o desejo da carne, que não agrada a Deus, mas que você possa, depois que conhecer a verdade, andar no desejo do Espírito Santo, que agrada a Deus, que está escrito no capítulo 5 do livro de Gálatas, no seu versículo 19, no seu versículo 20, no seu versículo 21, que é a obra e o desejo da carne. E no seu versículo 22 e 23, que é a obra e o desejo do Espírito que agrada a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa se transformar em uma nova criatura.
que você possa conhecer essa verdade que liberta, que eu falei nesta manhã, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, que contém 66 livros ilustres, cheio de capítulos, cheio de versículos, que nos ensina a andar e agradar a Deus, o nosso Criador. Por falta de conhecimento dessa palavra, que muito aí estão caminhando para um caminho que não tem mais saída. Que através dessas palavras você possa conhecer a Jesus. Examine as Escrituras e cuide dela a vida eterna. João, capítulo 5 e versículo 39. Que Deus possa lhe abençoar em nome poderoso e ilustre do Senhor Jesus Cristo. Amém.